Olá, pessoal. Hoje vamos ter uma monitoria um pouco diferente, que hoje vamos fazer a nossa revisão para a prova integrada da próxima semana. Bom, a monitoria para a revisão da prova integrada, ela vai ser bem direcionada para os temas que irão ser abordados conforme foi passado pela professora Zema. E para abordar da melhor forma a quantidade de temas, eu vou até abordar aqui com vocês a listagem. A Zema passou para mim e para a monitora Graziele os seguintes temas: princípio da primazia da realidade, o da proteção e o da realidade, os requisitos, o vínculo, né, que é o PPHSO, e cargo de confiança, sendo que esses três, quem vai lecionar para vocês será a monitora Graziele, conforme nossa divisão interna, para que a gente pudesse abarcar o máximo possível da matéria. A gente realizou essa divisão. Ela vai ficar com esses três primeiros temas, e eu vou abordar com vocês hoje a relação irregular e ilícita, insalubridade e periculosidade, que inclusive nós vimos na nossa última monitoria de quinta-feira passada. Lembrando que semana passada teve duas monitorias repondo a da semana retrasada, que eu não pude estar com vocês. E na última monitoria nós vimos um pouco de insalubridade e periculosidade, e hoje nós vamos reforçar isso, assim como o contrato de trabalho também visto na última monitoria, e um pouquinho a mais do que a gente viu, para que vocês estejam bem preparados. O slide de hoje tem 13 páginas, não é tão extenso. Preparei um simulado para vocês com 10 questões. Não sei se nós iremos conseguir resolver hoje, mas fiquem despreocupados, porque o simulado tem o gabarito ao final. É mais para que vocês possam se preparar e reforçar e praticar ali na prática o que nós vamos reforçar hoje. Porque tudo que nós vamos ver é o que nós já trabalhamos nas monitorias passadas. Eu vou apenas relembrar o que nós já trabalhamos juntos. E é o mesmo esquema, slide e legislação, tudo disponibilizado para vocês no grupo depois. Iniciando pela relação irregular e ilícita. E para isso, nós vamos abranger primeiro a diferença da relação de trabalho e relação de emprego. Nós já mencionamos em monitorias passadas que a relação de trabalho, conforme até o desenho que eu sempre menciono para vocês, porque eu acho muito palpável, muito facilitador para se entender dessa forma, a relação de trabalho é o círculo maior. Por quê? Relação de trabalho é gênero, ou seja, abrange tudo. Abrange trabalho autônomo, abrange trabalhador eventual, abrange até mesmo estagiário, porque o estagiário também está prestando serviço, ele só não tem um vínculo. E é justamente o vínculo que caracteriza a relação de emprego, que é a espécie da relação de trabalho. Trabalho, efetivamente, é quando uma pessoa exerce a prestação de serviços. Tudo isso é trabalho. Então vejam que é muito mais abrangente, tem várias espécies de trabalhos dentro da relação de trabalho. E uma dessas espécies é a relação de emprego. A relação de emprego, nós já vimos, está disposta no artigo 3º da CLT, que vai especificar, vai ali detalhar como é configurada a relação de emprego. Nós vamos fazer a leitura do artigo para reforçar. Mas a relação de emprego, através do vínculo empregatício, eu sei que essa matéria será abordada de forma mais profunda e melhor pela monitora Graziele, mas nós precisamos mencionar aqui. A relação de emprego é caracterizada pelo vínculo empregatício, que é composto de 5 requisitos. O PPHSO, que é a pessoalidade, tem que ser uma pessoa física, não. Eu sempre falo para vocês, CPF não CNPJ, tem que ser um serviço pessoal, eu não posso delegar, tem que ser um serviço, eu enquanto pessoa física, tem que ser um serviço habitual ou não eventual, algo que é feito de forma recorrente.
Tem que ter a subordinação. Eu tenho que estar subordinada ao poder diretivo do meu superior hierárquico. E, por último, a onerosidade que eu devo receber para isso. Então, cumpridos os 5 requisitos, nós dizemos que está caracterizado o vínculo empregatício. Então, a relação de emprego nada mais é do que o atendimento desses 5 requisitos que nós mencionamos: a pessoalidade, onerosidade, não eventualidade ou habitualidade, a subordinação e deve ser pessoa física. Esses 5 requisitos caracterizam o vínculo empregatício. Relação de trabalho. Relação de trabalho é espécie da relação de trabalho, que é gênero. E a relação irregular de trabalho? Nós vamos ver primeiramente relação irregular de trabalho, depois vamos ver relação ilícita de trabalho e, por fim, eu preparei um slide para diferenciar as duas relações de trabalho. A relação irregular é uma forma de contratação irregular utilizada para mascarar esse vínculo empregatício. Inclusive, tem um tema que está muito em alta, que é a pejotização, que inclusive foi suspenso todos os processos que tratam sobre pejotização, porque vai haver uma decisão sobre isso. A pejotização é uma forma de burlar o sistema trabalhista, né? Ela basicamente rasga as nossas leis trabalhistas, constitucionais, que versam sobre o direito do trabalho. E por quê? A pejotização é através de um CNPJ. Nós sabemos que para relação de emprego deve ser pessoa física. E para burlar justamente esse vínculo empregatício, essa relação de emprego, a pessoa é contratada, muitas vezes ela é coagida a abrir um CNPJ para que ela seja caracterizada enquanto prestadora de serviço e não empregada. E isso é muito benéfico para a empregadora, visto que ela vai estar isenta, primeiramente, né? Vamos em ordem. A princípio, ela vai estar isenta de pagar diversos benefícios que são inerentes ao vínculo empregatício. Já na pejotização, como é uma pessoa jurídica, a empresa não necessita pagar esses benefícios que são inerentes ao empregado regular. Então, a pejotização é uma forma escancarada de precarização do trabalho, que o trabalhador é coagido pelo empregador, abre esse CNPJ para trabalhar enquanto prestador de serviço, enquanto pessoa jurídica, e fica a Deus dará enquanto aos seus direitos que não são respeitados. A pejotização, portanto, é a forma mais palpável que a gente tem hoje em dia, porque é um assunto que está em alta, aguardando o julgamento para que se decida e dê um norte para que haja essa diferenciação se realmente é possível a pejotização sem transgredir os direitos dos trabalhadores. Na minha visão, não. Mas os demais exemplos seria o estágio irregular, que nada mais é quando as minhas atividades de estágio, que devem estar muito bem discriminadas no meu contrato de estágio, não são obedecidas. Porque eu sou cobrado e faço muito mais, muito além do que aquilo que está previsto no meu contrato. Eu tangencio as minhas funções enquanto estagiário. Eu acumulo funções, eu faço funções diferentes e posso até fazer um horário que não é compatível com o meu estágio. E estágio regular é justamente por isso,
porque, constatada a irregularidade, é possível o reconhecimento de vínculo empregatício. Todos esses fatos que sobressaem-se ao contrato, que o mínimo desvio do contrato, é possível pensar-se em uma caracterização de vínculo empregatício, e isso vai estar disposto na Lei 11.788, de 2008, que é a Lei do Estágio. Inclusive, eu estava vendo essa semana uma iniciativa da USP, com uma outra organização que eu não me recordo, mas tratando sobre um projeto de lei que regulamente, efetivamente, a lei do estágio, faça, né, o adendo dessa lei para regulamentar, de fato, o estágio, porque nós sabemos que o papel tudo aceita, mas, na realidade, há uma grande precarização do estagiário, que é visto como um trabalhador, uma mão de obra muito barata. É muito mais efetivo você contratar um estagiário, porque o preço é muito menor, até porque nem é obrigatório que você tenha uma remuneração no estágio. Quando a remuneração é baixíssima, justamente por isso, nessa proposta, nesse projeto de lei, que a USP se juntou juntamente com uma outra organização, uma das propostas é justamente estabelecer um piso para o estágio, um piso salarial para o estágio. E, salvo engano, esse piso seria fixado sob o salário mínimo para qualquer estágio, indiferentemente do curso, estaria sendo estabelecido esse piso salarial no salário mínimo. Porque nós vemos comumente uma grande desnivelação dos valores recebidos a título de bolsa estágio, quando se é recebido. Inclusive, no projeto de lei seria vedado o estágio sem remuneração. Vale a pena pesquisar para vocês darem uma olhada. Então, o estágio irregular é uma forma irregular de trabalho, uma relação irregular de trabalho. O autônomo, exclusivo, subordinado, ou seja, eu sou um trabalhador autônomo, mas eu obedeço aos requisitos, que é a exclusividade. Eu só posso prestar serviço a você, e eu sou subordinada aos seus mandos, ao seu poder hierárquico sobre mim, então eu sou autônomo, mas não sou. Eu sou autônomo só em classificação, porque eu acabo me submetendo aos requisitos, alguns requisitos, né, da, da relação de trabalho, de relação de emprego, mas não chega a ser relação de emprego porque não é atendido todos os requisitos. Mas eu sou subordinado a você, então é uma relação de trabalho. Mas também não há registro porque eu sou autônomo. Então vejam que é uma, como eu vou dizer, incoerência entre o que eu sou classificado e o que eu de fato exerço. E tenho meus direitos prejudicados para tanto. E também a cooperativa fraudulenta, que está prevista na súmula 331, inciso 4 do TST. Vamos fazer a leitura do artigo 3º da CLT, que nós vimos no slide passado, que fala o que é uma relação de emprego, e nós seguimos para a súmula 331, 4 do TST. Gente, eu tô achando aqui que eu não coloquei a relação de emprego para vocês. Mas vocês podem fazer a leitura depois. Mas a súmula 331 está aqui. Bom, a súmula 331 do TST vai versar sobre o contrato de prestação de serviços e a legalidade quanto a isso. O inciso 4, que é o que nós vamos trabalhar agora, vamos direcionar ele por conta do horário, diz que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participação da relação processual e conste também do título executivo judicial. Então, essa súmula vai falar sobre a contratação de trabalhadores, contratação de prestação de serviços,
vai versar neste inciso 4 sobre a questão do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador e vai versar de que forma, quem e como irá responder, terá a responsabilidade quanto a essas obrigações. E aqui deixa claro que quem vai responder é o tomador dos serviços e vai ser de forma subsidiária. Bom, então, esses são apenas alguns exemplos dessa relação irregular, e todas elas têm um ponto em comum, que nada mais é que a caracterização da relação irregular, que é uma forma de você mascarar o vínculo empregatício. Você tenta encaixar o empregado, não o empregado, né? O trabalhador em qualquer classificação possível para que não seja reconhecido o vínculo, para que você não tenha que arcar com os custos de um empregado, que é muito maior do que de um trabalhador, um prestador de serviço, um estagiário. Mas essa relação é feita de forma errônea, de forma irregular, porque o trabalhador, neste caso, está exercendo todos os requisitos para um vínculo empregatício, só que sem, de fato, ter os benefícios do vínculo empregatício, estando somente com os ônus. Ele tem as obrigações, mas não tem os direitos de um trabalhador empregado, né? Com o vínculo empregatício. E as consequências é que, quando é constatada essa relação irregular de trabalho, é reconhecido o vínculo empregatício, e isso se soma às verbas trabalhistas que deveria ter recebido de forma retroativa, FGTS e INSS. E isso nós vamos ver na CLT, no artigo 9º, que nós vamos fazer a leitura. E a súmula 331, que nós lemos somente um inciso agora, também vai falar sobre terceirização ilícita. O artigo 9º, neste sentido, diz que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Isso porque, na relação irregular de trabalho, o empregador age de má-fé, tentando transvestir o empregado, que deveria ser empregado, mas neste caso passa como trabalhador, porque ele não quer arcar com os custos de um empregado e, portanto, não cumpre com os preceitos legais presentes na nossa consolidação de leis trabalhistas. Ele age de má-fé fraudando, portanto, estes preceitos. E a súmula 331 diz que, vamos ler todos os incisos, a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se um vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário. Esse item 1, ele foi cancelado porque ele perdeu a eficácia a partir da reforma trabalhista. Estava procurando a palavra reforma trabalhista. Então, o inciso 1 não tem mais validade, porque ele já foi superado pela própria reforma trabalhista. O inciso 2 vai dizer que a contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública, direta, indireta ou fundacional. Neste caso aqui, fala sobre terceirização quando da administração pública, que a contratação irregular pela empresa terceirizada não vai automaticamente gerar vínculo de emprego deste trabalhador com a administração pública, seja direta, indireta ou fundacional. Isso está até previsto no artigo 37, inciso 2 da nossa Constituição Federal. O inciso 3 vai dizer: não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância e de conservação e limpeza, bem como de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador,
desde que inexistente a pessoalidade e subordinação direta. Ou seja, não vai formar vínculo quando da contratação destes serviços descritos nesse inciso, somente quando não existir pessoalidade, ou seja, eu posso delegar esse trabalho para outra pessoa, não tem que ser eu, pessoal, personalíssimo, não preciso ser eu que vou prestar o trabalho, necessariamente. E que eu não tenha subordinação direta com o tomador de serviço. E o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica na responsabilidade subsidiária do tomador de serviço quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial, que é o parágrafo que nós já lemos anteriormente. O parágrafo não, o inciso. O inciso 5 vai dizer: os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item 4, caso evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666 de 1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade subsidiária não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Então, este inciso vai tratar da responsabilidade da administração direta ou indireta na contratação por tomadora de serviço, né? Uma empresa terceirizada. A responsabilidade, nesse caso, é subsidiária, ou seja, se a tomadora não responder, quem vai responder subsidiariamente é a administração, desde que verificado a conduta culposa no cumprimento dessas obrigações. E, por último, no item 6, vamos ver que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes de condenação referentes ao período da prestação laboral. Então, a relação irregular é isso. São formas utilizadas pelo empregador para vestir este empregado como trabalhador, fazer com que uma pessoa que tem direito a todos os direitos inerentes ao vínculo empregatício, porque essa pessoa tem preenchido todos os requisitos e ela não tem vínculo empregatício, porque o empregador tenta mascarar a situação dessa pessoa para que ela não faça jus de algo que, evidentemente, ela tem direito, que é o reconhecimento do vínculo empregatício e o pagamento das verbas trabalhistas. E as consequências, quando a relação irregular é verificada, é justamente esse reconhecimento do vínculo e o pagamento das verbas, somado FGTS e INSS, de forma retroativa. E a relação ilícita? A relação ilícita é um trabalho proibido por lei, é exercer um trabalho que não é permitido. Então, irregular é um trabalho que é permitido, só que está sendo feito de forma irregular, por conta do empregador estar mascarando e não permitindo que esse funcionário usufrua dos direitos inerentes a ele. E já a relação ilícita é quando ele exerce sua prestação de serviço em algo que é proibido por lei. E os exemplos que nós temos é o trabalho infantil irregular. Nós sabemos que trabalho infantil é proibido, que o trabalho para menores de idade é permitido a partir dos 14 anos, com a título de menor aprendiz, e o restante a partir de 16 anos, e mesmo assim é vedado algumas práticas como atividades insalubres, periculosidade, trabalho noturno. Então, há uma série de restrições, mas trabalho infantil, menores de 14 anos, é integralmente proibido, conforme previsão constitucional no artigo 7º, no inciso 33.
tá na legislação, mas não vou ler para vocês, porque vocês podem fazer a leitura depois, nós precisamos de uma aula mais dinâmica hoje. E o trabalho em atividade criminosa, obviamente, que é uma relação ilícita, é o caso do tráfico. Vou dizer assim, por exemplo, um aviãozinho, que é aquela pessoa que, geralmente até menor de idade, mas pode ser qualquer pessoa, que os traficantes, os chefes do tráfico, utilizam como pessoa que vai portar a droga até o cliente, né? O cliente desse traficante, o consumidor, né? Das substâncias ilícitas. E este trabalho, ele está subordinado ao traficante, que seria o empregador, né? Mas não pode ser reconhecida uma relação de trabalho aqui, quem direito de emprego, por conta de que o objeto da relação de trabalho é proibido por lei, é crime. A contratação de estrangeiro de forma irregular, que é previsto pela Lei 6.815 de 80, também é englobado como relação ilícita. Vamos fazer a leitura da súmula 363 do TST, que é a regra, que a relação ilícita vai ser um contrato, vai ter o contrato nulo, apenas conferindo o direito do saldo salarial deste tempo trabalhado e FGTS. Ou seja, relação ilícita, eu vou sair sem receber nada. Não, o contrato é nulo. Não tem como ser reconhecido o contrato. Mas você vai ter direito ao que você trabalhou. E a exceção vai ser o trabalho do menor. Tem uma proteção ampliada, mas verbas completas. Trabalho infantil é crime, é proibido por lei, né, inconstitucional, mas o trabalho do menor, conforme eu disse para vocês, a partir dos 14 anos, como menor aprendiz, e dá para ser contratado a partir de 16, contanto que tenha essa proteção ampliada, ou seja, não pode ambiente de saúde, não pode ambiente perigoso, com periculosidade, não pode trabalho noturno, tem uma série de restrições para a proteção do menor. A súmula 363 vai dizer que a contratação de servidor público após a Constituição Federal de 88, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo artigo 37, inciso 2 e parágrafo 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Ou seja, hoje nós não temos mais a contratação de servidores públicos de forma CLT. É necessária a realização e aprovação em concurso público, que vai seguir o estatuto do o estatuto inerente a esse órgão público, que vai guiar as relações de emprego neste sentido. Mas, quando é feito de forma irregular, ou seja, eu contrato um servidor de forma igual era anteriormente, que eu poderia contratar pela CLT, não pode mais. Então, eu ainda faço essa contratação, sendo que é proibido. Então, eu estou fazendo isso de forma ilícita, porque a pessoa não foi aprovada em concurso. Nesse sentido, há ilicitude. O contrato é nulo, mas terá direito à contraprestação, ou seja, ao pagamento do salário em relação ao número de horas que essa pessoa trabalhou, respeitando, inclusive, o valor da hora e do salário mínimo e os valores que forem respectivos ao depósito do FGTS. Então, vejam que é respeitado os direitos trabalhistas dessa pessoa, ainda que a relação seja caracterizada como ilícita e o contrato seja nulo. Isso porque a pessoa efetivamente trabalhou. Então, agora vamos para o resumo. A relação ilícita é a atividade proibida pela lei. A relação ilegal é a atividade ilícita, mas feita de forma irregular. Então, em um pode, mas está sendo feito de forma errada. E o outro nem pode, que é a relação ilícita.
O vínculo na relação ilícita. Ilícito é algo que é crime, algo que não é permitido. Então, não tem como o Estado reconhecer um vínculo empregatício de algo que não pode. Porque isso abriria margens a que essa atividade continue, né? Como vou dizer, que essa tendência continue se prolongando no decorrer do tempo, vai incentivar as pessoas a permanecerem praticando essa atividade ilícita. Já na relação ilegal, é reconhecido um vínculo, até porque é merecido, porque há o atendimento dos requisitos, a atividade é lícita, o empregador que está mascarando a existência do vínculo empregatício para se isentar de fazer o pagamento correto dos direitos trabalhistas deste trabalhador. E os direitos trabalhistas na relação ilícita não têm direitos, exceto aqueles pontos que nós trabalhamos, que é receber o saldo de acordo com as horas trabalhadas, respeitar o salário mínimo e com os respectivos depósitos do FGTS, mas fora isso, não tem o vínculo, portanto, não tem direito aos demais direitos trabalhistas. Na relação ilegal, que é. Olha, gente, acho que tá aqui errado. A relação irregular, perdão, irregular, a atividade é lícita, o empregador mascara, o vínculo é reconhecido, tendo o vínculo reconhecido, os direitos trabalhistas são mais que garantidos. Insalubridade. Fechado ponto da relação de trabalho, relação ilícita, relação regular. A insalubridade está prevista em alguns artigos da CLT, desde o 189 até o 192, e também na norma reguladora número 15. Nós vamos fazer a leitura destes artigos. O artigo 189 da CLT diz que serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem o empregado a agentes nocivos da saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Artigo 190. O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, os meios de proteção, veja os DPIs, e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Artigo 191. A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá quando houver a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e quando houver a utilização de equipamentos de proteção individual, os EPIs, ao trabalhador, e esses EPIs sejam aptos a diminuir a intensidade do agente agressivo de acordo com os limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, conforme o artigo 190 lido anteriormente. O artigo 192 vai dizer que o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional de insalubridade, respectivamente, nos valores de 40%, 20% e 10% em relação ao salário mínimo da região, e vão se classificar em um grau máximo, médio e mínimo. Portanto, fiz uma tabela para vocês. A insalubridade é a exposição do trabalhador, portanto, a agentes nocivos acima dos limites estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e conforme o tempo de contato com esses agentes também estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, e de forma que os EPIs não sejam o suficiente, não sejam aptos a garantir a segurança do trabalhador, pelo menos até o mínimo estabelecido pelo limite de tolerância do Ministério do Trabalho. Então, os graus de insalubridade, caso sejam constatados, lembrando que na última monitoria nós falamos que a insalubridade ela somente é reconhecida através de perícia técnica.
que pode ser feito por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, devidamente registrado pelo Ministério do Trabalho. E os graus também, a insalubridade, a existência da insalubridade vai ser através desse laudo deste profissional, de um desses dois profissionais, através da perícia, e também a caracterização, sendo em grau mínimo, médio e máximo, também vai ser feita através da perícia. O grau mínimo nós vimos que é 10%, o grau médio 20% e o grau máximo 40%. Lembrando que há uma divergência de jurisprudência, que nós já mencionamos na última vez, mas não vou fazer confusão na cabeça de vocês, caso você não tenha assistido a última revisão, retome lá que eu falo sobre o embate da jurisprudência, da legislação, sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade. Mas, para os devidos fins que vocês utilizarão na prova, o que vale é o artigo 192 da CLT, que vai falar que a base de cálculo para o adicional de insalubridade é o salário mínimo. E o adicional de periculosidade? Ele está previsto no artigo 93 da CLT e também na norma reguladora número 16. E é quando o trabalhador trabalha em um ambiente que proporciona um risco real à sua integridade física e à sua vida, através de inflamáveis, explosivos, eletricidade, ou motociclista, por exemplo, motorista, porque eles estão, pelo menos em algum momento, expostos ao perigo. E por que eu falo em algum momento? Porque na insalubridade, nós vimos que o Ministério do Trabalho vai determinar, né? Ele vai elaborar qual que é o período que o trabalhador, que o empregado tem que estar exposto a esse agente nocivo para que seja caracterizada insalubridade. Então, vejam, na insalubridade tem um período mínimo de exposição. Na periculosidade não tem período mínimo de exposição. Basta que a exposição exista, que haja o perigo para o risco de perigo para que haja o direito à percepção desse adicional. E o artigo 93 vai dizer que são consideradas atividades, operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do empregador a inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências nas atividades profissionais dos agentes das autoridades de trânsito. E o adicional de periculosidade, ele não tem níveis, como na insalubridade, ele é estável, é 30% e não é sobre o salário mínimo. Não se confundam, na insalubridade, os 10, 20, 40% são calculados sobre o salário mínimo. Na periculosidade, o 30% é calculado sobre a base do salário base, ou seja, o salário recebido por aquele empregado, que não necessariamente é o salário mínimo. O salário mínimo é o mínimo, é o piso, né? Todo mundo tem que receber um salário mínimo, mas pode ser que este empregado receba mais um salário mínimo. 30% vai ser sobre este salário recebido efetivamente, salário base do empregado. E a súmula 364 do TST também vai versar sobre isso, dizendo que o adicional de periculosidade é possível, né? Tem direito a este adicional o empregado que seja exposto permanentemente ou que de forma intermitente sujeita-se a condições de risco indevido apenas quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado fortuito ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. E não é válida a cláusula de acordo com a convenção coletiva de trabalho fixando adicional de insalubridade em percentual inferior ao estabelecido em lei, ou seja, 30%, e proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança de trabalho, garantida por norma de ordem pública. E lembrem-se, não é possível. Aqui está até falando aqui nesse próximo slide. Não é possível a acumulação dos dois adicionais. É possível que exista a ocorrência das duas
situações. Pode ser que meu salário seja insalubre, pode ser que meu trabalho seja perigoso ao mesmo tempo, mas cabe ao trabalhador escolher qual dos dois adicionais ele irá querer receber, qual é mais vantajoso para ele, porque não podem ser acumulados. No quadro comparativo, mostrei para vocês que na insalubridade o grau é de 10, 20, 40, na periculosidade não há grau, todos recebem 30%. A base de cálculo na insalubridade é o salário mínimo, sendo que o STF vedou a troca sem lei na súmula vinculante 4. E na periculosidade, a base de cálculo é o salário base recebido por esse empregado. O risco na insalubridade é a exposição ao agente nocivo. E o risco na periculosidade é o risco de morte ou na sua incolumidade física. Falando na vedação do STF na súmula vinculante 4, vamos fazer a leitura, bem pequenininha, que diz que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado, nem deve ser substituído por decisão judicial. E aqui reside até as controvérsias sobre a base de cálculo da insalubridade, que eu disse que não irei entrar no mérito, porque eu já falei sobre isso e vou gastar muito tempo com vocês. Por último, contrato de trabalho. E agora que eu lembrei, por que eu não coloquei na legislação a parte? Porque no nosso próprio slide vai falar sobre a caracterização do trabalho. O artigo 3º da CLT vai trazer para nós alguns elementos essenciais para a caracterização de contrato de trabalho. Ele vai dizer quem é empregado. É empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, veja, pessoa física, tem que ser eu, enquanto CPF, prestar serviços de natureza não eventual, ou seja, tem que ser habitualidade, sob a dependência deste, ou seja, eu estou subordinada ao superior hierárquico, mediante salário, onerosidade. Cadê a pessoalidade, gente? Está intrínseco aqui no artigo. Toda pessoa física. Então, perdão. Sou eu, pessoalmente, que devo prestar esse trabalho. E o contrato de trabalho... Nossa, gente, olha, tô até lagrimando. Engasguei. Engasguei comigo mesma, como diria a Dilma Rousseff. A regra... Perdão, gente. A regra é que o contrato de trabalho seja por prazo indeterminado. Mencionei na última monitoria para vocês, quando nós iniciamos o contrato de trabalho, quando nós celebramos o contrato de trabalho, nós usualmente não temos perspectivas para que ele finalize. Como eu vou dizer, nós presumimos que o contrato irá se prolongar com o tempo, até o ato que finalize, seja a rescisão, por mim ou pelo empregador, o acordo, né, para rescindir o contrato, ou até mesmo a aposentadoria. Então, presume-se que o contrato é por tempo indeterminado, que ele vai se prolongar pelo tempo. Prolongar no tempo. Já a exceção é prevista no artigo 443, que é o contrato por prazo determinado. O artigo 443 vai dizer que o contrato individual de trabalho ele pode ser acordado de forma tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Ou seja, o contrato de trabalho ele pode ser de forma tácita, ou seja, nós combinamos expressamente ali, ou verbalmente ou por escrito, que eu vou prestar trabalhos para você de tal a tal hora, recebendo tal quantidade, atendendo todos os requisitos.
Mas de forma tácita é quando eu presto esse serviço para você, atendendo os 5 requisitos, eu presto serviço e você não se opõe, então ali já é presumido o contrato de trabalho. É quando eu presto serviço, tenho a prestação de serviço habitualmente, eu não me oponho a prestar serviço, você não se opõe que eu preste serviço para você e fique por isso mesmo. Este é o acordo de trabalho tácito. E ambos podem ser de modo verbal, né? E o contrato também pode ser por forma escrita. Ou eu posso combinar verbalmente com você, ou nós iremos celebrar um contrato escrito, um contrato formal. E o contrato pode ser por prazo indeterminado, que é a regra, que nós presumimos que o contrato irá prevalecer com o tempo, irá se prolongar, mas também pode ser por prazo determinado, que nós vamos ver, inclusive, um dos exemplos, que é o contrato de experiência. E pode ser para prestação intermitente. O contrato de experiência ele tem um prazo máximo de 90 dias. E tem uma prorrogação de 90 dias? Não, gente, o prazo prazo máximo, gente, não pode ultrapassar isso, é 90 dias. Então, como que tem uma prorrogação? Porque não tem prazo mínimo, tem prazo máximo, que é 90 dias, mas não tem prazo mínimo. Então, pode ser 45 mais 45, que é usualmente feito quando não é 90 dias e corridos. O contrato é feito 45, aí ainda quero um período de experiência e faço a única prorrogação possível por mais 45. Então, não existe prazo mínimo, mas existe prazo máximo que deve ser respeitado. E a soma desses prazos, que não tem prazo mínimo, a soma deve ser igual ou inferior a 90 dias. Ou seja, a soma igual seria de 45 dias, que vai dar o teto de 45 de 90 dias, ou eu faço um contrato prorrogado de 30 dias, né, um mês, prorrogado por mais 30 dias. Vai dar 60, que é inferior ao prazo máximo de 90 dias, mas também não pode ser prorrogado mais uma vez, porque é apenas uma prorrogação. A saída antecipada neste contrato determinado vai gerar multa, prevista no artigo 479 da CLT. Isso porque o empregador ele conta com que o empregado continue trabalhando até o prazo acordado entre eles. E o empregado conta que o empregador não irá despedi-lo antes do prazo acordado entre eles. Então, para essa segurança jurídica de ambas as partes, quando há saída antecipada ou por iniciativa do empregado ou por iniciativa do empregador, ao pagamento de multa. E o artigo 479 vai discorrer que nestes contratos que tenham um termo final estipulado, que tenham prazo, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado, será obrigado a pagar-lhe a título de indenização e por metade a remuneração a que teria direito até o termo do contrato. Então, aqui no artigo 479 traz essa obrigação ao empregador de realizar o pagamento desta multa quando a despedida deste empregado, de forma antecipada ou acordado entre eles no contrato, por prazo determinado, seja ocorrida sem justa causa. Apenas sem justa causa. Quando tiver justa causa, não vai ter multa, pessoal, por favor. E aqui também nós vamos terminar com a rescisão do contrato de trabalho. A rescisão do contrato de trabalho pode se dar de 4 formas diferentes. Através da demissão, que pode ser através da demissão, aí tem a dispensa, que é com ou sem justa causa, a rescisão indireta e a culpa recíproca. Nós vamos detalhar todos eles. A demissão, que é confundida muitas vezes com dispensa, que a gente fala comumente de demissão por justa causa, demissão sem justa causa, na verdade, dispensa. A demissão é o pedido de demissão. É quando eu, empregado, peço para encerrar o meu contrato. E é necessário, né, um aviso prévio, que eu faça o aviso prévio tanto trabalhado ou
indenizado. E eu também, quando fizer o meu pedido de demissão, vou perder direito ao saque do FGTS e seguro-desemprego, porque foi uma escolha minha me desligar da empresa. Uma escolha minha porque é diferente da rescisão indireta. Na rescisão indireta tem uma motivação do empregador. Aí não vou ficar Deus dará com meus direitos. Mas aqui, como é uma iniciativa minha, ou porque não quero mais, ou porque tomei uma oportunidade melhor, me surgiu uma oportunidade melhor. Enfim, qualquer que seja um motivo de índole pessoal, foi eu que escolhi. Não foi o empregador que gerou causa, deu causa a esse pedido de demissão. Então, é demissão, pedido de demissão e não rescisão indireta. Agora, a dispensa, efetivamente, que é a sem ou com justa causa. Na dispensa sem justa causa, a iniciativa é do empregador, assim como na com justa causa. A dispensa sempre será do empregador. Demissão, empregado. Tem iniciativa. Dispensa, empregador. E a dispensa sem justa causa, ela é aquela que não tem motivo disciplinar, que eu não incorri em nenhuma sanção de advertência, suspensão, nada do tipo, para que eu fosse demitida. E aqui, na dispensa sem justa causa, eu recebo todos os meus direitos. Eu vou receber o aviso prévio, ou trabalhador indenizado, 13º, férias, mais um terço, o saldo do salário deste tempo que eu trabalhei, 40% do FGTS, e vou receber seguro-desemprego. Agora, com justa causa, eu não pedi demissão, mas eu dei causa para ser demitida. Eu fiz ali, incorri em alguma das sanções, cheguei a ser advertida, cheguei a ser suspenso, porque eu transgredi alguns dos estabelecidos, né, dos regramentos da empresa, das normas internas da empresa. Então, a justa causa, ela é originada por um motivo grave que o empregado causou, mas ele, obviamente, ainda tem direitos, mas muito reduzidos em relação a sem justa causa. Aqui somente será devido a ele o saldo do salário que ele trabalhou, as férias vencidas, somadas de um terço. Na rescisão indireta, que é o empregado que pede, mas aqui não é por motivos pessoais. Aqui é quando há uma conduta grave praticada pela empresa que gerou a necessidade deste empregado se desligar da empresa. É aí que nós chamamos de justa causa do empregador. Tem a justa causa do empregado, tomando o empregado embora porque ele desrespeitou o acordo estabelecido entre empresa e empregado. E aqui na rescisão indireta é o empregador que não respeitou alguns dos meus direitos trabalhistas. É o caso de atraso salarial, assédio, exigência de serviços superiores às forças do empregado, entre outros. Qualquer desrespeito aos direitos trabalhistas incorre na rescisão indireta. Bom, e os direitos na rescisão indireta são exatamente os mesmos direitos da dispensa em justa causa, ou seja, aviso prévio, 13º, férias, somadas de um terço, o saldo do salário, 40% do FGTS, também o seguro-desemprego. E por último, na culpa recíproca, prevista na súmula 14 do TST, é quando ambas as partes cometem faltas graves. Então, fica assim, elas por elas. A empresa errou, o empregado também errou, e aí eles fazem um acordo, porque nenhum dos dois tem interesse em manter esse contrato de trabalho. Aqui, as indenizações e verbas rescisórias, elas são reduzidas pela metade. O FGTS é de 20%, o aviso prévio é de 50%. Bom, pessoal, eu estou aqui no horário limite, não vou fazer a leitura dos demais artigos, né? Aqui do 483, que vai falar sobre quando o empregado rescinde por justa causa, e a súmula 14, que vai falar da culpa recíproca e do acordo estabelecido, né, para rescindir esse contrato de trabalho. Mas façam a leitura atentamente depois e não deixem de fazer o simulado que eu fiz para vocês, aqui com todas as questões, múltipla escolha, com todos os temas abrangidos na minha monitoria de hoje.
Lembrando que aqui na monitoria de hoje não está todos os temas que vai cair na prova integrada. Como eu falei no início, eu fiquei com metade dos temas para poder abranger de forma mais aprofundada e a monitora Graziele ficou com os demais temas que serão abrangidos. 3 temas com ela, 3 temas comigo. Vejam que eu fiz somente metade dos temas e nós usamos o tempo integral. Ou seja, se eu fosse fazer a revisão de todos os temas, eu não ia conseguir aprofundar da forma necessária para que vocês façam a prova. Então, nós fizemos essa divisão pensando no melhor para vocês. E aqui eu deixei o simulado prontinho, com gabarito no final. Então, façam o simulado, resolvam. Se tiver alguma dúvida, me mandem mensagem. Façam a leitura da legislação. Eu vou disponibilizar os materiais para vocês no grupo. Desejo uma boa prova para vocês. Espero que dê tudo certo, tudo que vocês precisam saber. Tá aqui no meu material, na monitoria de hoje e na monitoria no material da monitora Graziele. Esses serão os temas abrangidos de acordo com o que nos foi passado pela professora Zene. Espero que a prova seja um sucesso e seja muito tranquila para vocês. Boa sorte!